boa noite a todos e a todas. Eu vou começar a nossa conversa de hoje passando os recados da nossa Casa Espírita. Antes de passar os recados da casa, eu peço a todos os irmãos que, ao adentrarem dentro da nossa casa, que mantenham a máscara cobrindo tanto o nariz quanto a boca, pois nós precisamos seguir as ordens governamentais da saúde. Senão, quem não consegue cumprir essa regra acaba causando problema para a nossa casa. Solicitamos voluntários, psicólogos, que possam dispor de algumas horas na semana para atenderem pessoas carentes em nosso lar Irmã Dirce. Os interessados entrarem em contato aqui no centro com a Edna, às terças e sextas-feiras à noite, às 19 horas, e terça e quinta-feiras à tarde, às 14 horas. Desde já agradecemos a colaboração. Também estamos oferecendo atendimento às pessoas carentes que necessitam de tratamento com psicólogos. Entrar em contato conforme dados acima. Nós estamos com a campanha de doação de alimentos. Nós estamos solicitando arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinhas de trigo e mandioca, molho de tomate, sal e outros, para serem formadas cestas básicas que serão doadas a várias famílias carentes. Nós também estamos com a campanha de fraldas infantis de tamanhos médios para o projeto Mamãe e Bebê, que temos em nosso lar Irmã Dirce. São mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham um enxoval. No dia 12 de setembro desse ano corrente, às 19h20, nós teremos a palestra da Débora Ambrósio. O tema é Prefiro Viver, Suicídio Não. O suicídio é triste ilusão, porque somos seres imortais e a vida continua plena além da morte do corpo físico. Eu peço a todos que se acomodem nas suas cadeiras e os que puderem, fechem seus olhos. Eu vou fazer a oração que o Pai nos ensinou quando esteve entre nós para prosseguir com a nossa palestra de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Assim seja. O tema da nossa palestra de hoje é a questão número 919 e 919A do Livro dos Espíritos, que é conheça de si mesmo, né? Conhecimento de si mesmo, conheça-se a si mesmo. Nossa! Não sei o que aconteceu aqui. Passou. Qual a questão 919? Ela é a seguinte: qual o meio prático mais eficazes para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E aí os espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E a questão 919A, ela continua: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão. É uma questão muito interessante, é uma questão muito boa, mas ela é um desafio bem complicado para nós seguirmos, né? Porque como nós somos seres humanos, eu sempre brinco, a gente sempre julga o nosso irmão, né? Então a gente às vezes aponta o dedo para o nosso irmão e a gente esquece que tem 3 dedos voltados para nós, né? E quando nós precisamos nos conhecer, a maior dificuldade é o quê? É porque a gente vai encontrar as nossas imperfeições. E aí a gente começa a voltar para a nossa realidade
e aí o conhecimento começa a fazer parte do nosso ser. Mas, às vezes, a gente precisa de 1, 2, 3, sabe-se lá quantas encarnações, para que nós tenhamos essa sabedoria para nos conhecermos. No livro de Emmanuel, ele faz tem um capítulo que chama Examinemo-nos a nós mesmos. Então, ele faz algumas perguntas, tá? Algumas eu vou responder da minha vida, e aí eu convido a vocês que vocês pensem também aí nas respostas da vida de vocês, para que no final, para a gente ver como é que está o nosso balanço, né? Aí a primeira questão é: testa a paciência própria? Estais mais calmo, afável e compreensivo? Como é que vocês estão aí, né? Eu vou falar por mim. Eu estou calma quando eu estou no meu local de trabalho, eu estou afável, eu estou compreensiva. Por quê? Porque eu trabalho com pessoas doentes, e com pessoas doentes você precisa ter todas essas qualidades, senão você não consegue tocar. Mas o Espiritismo nos coloca o quê? Não adianta eu ter calma lá na rua, lá no meu local de trabalho, e quando eu chegar na minha casa eu explodir o mundo. Então, a cada dia que eu chego, eu repenso sobre isso para que eu melhore a cada dia mais. E aí ele continua: inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Ela dá uma complementada aí da minha vida, né? Porque se eu não tenho paciência, se eu não tenho calma na minha casa, eu não estou trabalhando para o meu autoconhecimento juntamente com os meus familiares, né? E a nossa doutrina nos ensina que nós viemos no lar que nós precisamos vir, né? E aí, às vezes, o filho que não aguenta a mãe que não aguenta o filho, mas é neste lar que nós estamos aí para melhorar a cada dia. E aí ele pergunta: investiga as atividades que te competem no templo doutrinário? Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Então, assim, eu faço a minha palestra uma vez por mês, trabalho na casa uma vez por semana, agora está um pouco mais ausente por conta da pandemia, mas a gente está conhecendo, né, as questões entre o céu e a terra, as outras coisas que às vezes a gente não tem compreensão. Por que a gente não tem compreensão? Porque nós não estudamos sobre aquilo. Se nós conseguíssemos estudar a doutrina, nós aceitaríamos algumas coisas com mais facilidade. Observa-te na manifestação perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Então, eu sou espírita aqui dentro, porque todo mundo que está aqui ou é espírita, ou é agnóstico, ou não crê em nada, mas a pessoa está aqui. E lá fora, com os meus amigos, eu me porto como uma espírita, eu faço a caridade, eu faço o bem, eu tento melhorar como ser humano? Eu não posso ser uma coisa aqui dentro e lá fora, na minha vida pessoal, no meu dia a dia, eu ser uma outra pessoa. Aí outra questão: reflete em tua capacidade de sacrifício? Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Então, essa questão é bem interessante, principalmente agora, na época de pandemia, porque os nossos governantes pediram para que a gente fique em casa, que não saia, que não faça aglomeração. Mas, assim, as pessoas que tinham necessidades de uma comida, de uma roupa, de um lar, e essas pessoas? A gente parou algum momento para pensar, mesmo que a gente usasse as precauções, que hoje o que se tem sabido é que a gente usasse uma máscara, uma luva e um avental, a gente foi fazer uma caridade para um irmão? Porque em alguns momentos o irmão não quer nada da gente, nada, ele só quer que a gente olhe para ele e fale bom dia, boa noite. E às vezes é uma coisa simples, mas que a gente não se percebe que nós não fazemos. Pesquisa o próprio desapego. Andes um pouco mais livre do anseio de influências e de posses terrestres, né? Às vezes a gente vou colocar o celular, porque é uma coisa simples que todo mundo tem hoje. Todo mundo, até criança de 2 aninhos, 3 aninhos, tem celular. Se a gente tem um aparelho que funciona, a gente está ali apegada naquele celular, e hoje eu não vou lá para a casa espírita não, porque eu vou fazer tal coisa, porque eu vou jogar, porque eu estou acompanhando uma série, né? Como que nós estamos agindo nessas situações? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos em eu, meu, minha, né? Como está a nossa possessão, né? Eu penso em mim, eu brinco às vezes que eu falo que é um umbiguite, né? Eu penso no meu umbigo, e aí as outras pessoas, cada um é um dizer feio, mas é cada um com seus problemas, né?
É uma reflexão para que a gente comece a pensar em nós, sim, porque se nós não nos amarmos, nós não conseguiremos amar o nosso irmão. Mas e o outro? Eu posso me amar e posso contribuir um pouco também para o meu irmão. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros. Então, aquele estresse, né, o famoso estourar, né, que a gente às vezes vai aguentando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu falo que é a gotinha d'água, né? Cai uma gota aqui, cai uma gota ali. E como que está o nosso controle aí na nossa explosão? A gente consegue nos conhecer para perceber que aquela situação não está tão favorável naquele momento, para que a gente trabalhe, para que a gente não chegue no momento de explodir, né? Então, por exemplo, agora vai chegar um feriado aí, sábado, domingo e segunda. Como vai ser o nosso final de semana com os nossos familiares? Né? Às vezes a pessoa trabalhou a semana inteira e tem 3 dias para a família ficar junto, mas já chega no primeiro dia, já tem uma discussão às vezes por uma coisa boba e passa o final de semana que era para ser unido em família e passa em casa, cada um fechado no seu quarto e ninguém conversando com o outro. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Remorso. Como é que a gente está aí com os nossos pensamentos sobre isso? Né? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Essa eu achei bem interessante, que às vezes a gente, principalmente casal, né? A gente fala assim, lembra 30 anos atrás, aquele dia que você deixou a toalha molhada em cima da cama. Então tem 30 anos que aquilo aconteceu, e a gente, uma discussão, uma coisa que não combina ali naquele momento, relembra situações que foram do passado. A gente pode mudar isso é fácil para a gente conseguir. A gente precisa começar a treinar. Superastes os laços crônicos de desatenção e negligência? Né? Vou puxar um pouquinho aqui para o nosso lado, que é a mulher. Né? A gente, às vezes, faz o cabelo, ou faz a unha, ou muda alguma coisa. Coitado do marido ou do namorado, se ele não prestar atenção e elogiar. E aí a gente faz, às vezes, um drama, né? Nem todas as mulheres, mas algumas. Né? A gente faz um drama, você não viu o que eu fiz. E aí, às vezes, começa um desentendimento, que é uma coisa desnecessária, se a gente for parar para pensar. Estudas mais profundamente a doutrina que professa? Vocês estão estudando aí a codificação, os livros de Allan Kardec, os livros da doutrina? Como que vocês estão aí nos estudos de vocês? Entendes melhor a função da dor? Essa questão eu gostei muito dela, porque a dor ela tem 2 vertentes, né? Ou a pessoa se conscientiza o porquê da dor naquele momento, ou ela continua na rebeldia, ou ela continua ali com o véu nos olhos, né? Ela não enxerga. E às vezes o universo coloca 3, 4, 5, 10 vezes aquela mesma situação. Às vezes a pessoa está doente, está num espaço hospitalar, mas essa pessoa não fala um bom dia para a equipe de enfermagem, não fala um bom dia para a moça da higiene que entra lá naquele quarto hospitalar para limpar, não fala um bom dia para ninguém. Acorda de cara feia, passa o dia de cara feia e assim passa toda a internação. E às vezes essa pessoa esquece que aquela dor que ela está passando, às vezes a pessoa que está ali trabalhando, ela também está com uma dor maior, mas ela está ali trabalhando e não está ali se queixando, né? E nem reclamando. Tem uma psiquiatra, ela é falecida, ela tem um livro, o nome dela é Elizabeth Kubler-Ross, ela tem um livro que é sobre a morte e o morrer. E é um livro muito interessante que ela vai contando quais são as experiências dos pacientes quando eles estão perto da morte, né? Perto do desencarne. E aí eles colocam várias situações que eles se arrependem de ter feito e que aí, naquele momento, nesta encarnação, não consegue mais suprir. Mas, às vezes, são coisas desnecessárias, né? Eu lembro de uma frase que uma paciente me disse que eu nunca vou esquecer. Um dia eu passava todos os dias no quarto dela para falar bom dia, e um dia ela olhou para mim, aí ela falou, como você está bonita. Aí eu falei, eu vou mudar o nome dela aqui. Eu falei, nossa, dona Maria, a senhora está me enganando, né? Só para eu ficar feliz. E ela simplesmente olhou com um olho brilhante para mim. Ela tinha uma doença degenerativa, ela demorou 10 minutos para me responder assim. Quando nós estamos nessa situação, nós não temos mais por que mentir. Então, a gente não precisa esperar estarmos próximo do leito de morte para a gente poder soltar o que o nosso coração tem de bom. Porque, independente de qualquer coisa, todos nós temos coisas boas dentro de nós. Aí, outra questão. Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? A gente está orando do fundo do nosso coração, a gente está ali conversando
com Deus, com os amigos espirituais, realmente do fundo do nosso coração, ou a gente decora, né? Uma das frases do Pai Nosso que é: seja feita a sua vontade. Mas quando não sai do jeito que eu quero, eu já fico brava, eu já chuto, eu já reclamo. Então, assim, é para ser feita a vontade de Deus ou para ser feita a minha vontade de pessoa, né? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? A gente pode ter a mão para, às vezes, tocar no nosso amigo. Agora, em pandemia, a gente não pode tocar em ninguém, mas quando não tem pandemia, um abraço, às vezes, a gente consegue fazer muito por uma pessoa. E a pandemia vai acabar, então ela não vai ficar para sempre. Evangelho é alegria no coração. Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente nesses 3 últimos anos? Eu achei interessante que ele usou um parâmetro de 3 anos para a gente fazer uma reflexão da nossa vida. O que a gente está fazendo aí da nossa vida nesses últimos 3 anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo, porque o que importa é a existência hoje. Espontaneamente, em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de pensar amanhã no impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual. Então, a cada noite que se finda, é mais um dia da nossa encarnação aqui nesse plano que se acabou. E o que a gente fez com esse dia? E o que a gente pensa dos nossos dias? A gente pensa no que vai acontecer daqui a 5 minutos? A gente não pensa. E a gente também não sabe. A gente hoje, antes de sair de casa, falou para a mãe, para o pai, para o filho, para o marido: eu te amo, eu estou com saudades de você. A gente lembrou de fazer isso hoje? Mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vem dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem, que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano. Então, o que ele finaliza aqui o capítulo? Para que nós façamos isso enquanto a gente anda aqui com o nosso irmão, porque quando nós caminhamos ao lado do nosso irmão, eu com meu corpo carnal e meu irmão também com o corpo carnal, é muito mais fácil para eu te pedir desculpa, é muito mais fácil para eu falar: mãe, eu te amo, é muito mais fácil eu falar: pai, eu te amo, né? E o pai e a mãe da gente são os nossos bens mais preciosos aqui nesse plano, né? E eles vieram primeiro, então, independente de qualquer coisa, nós temos que ter respeito pela opinião deles. Não estou dizendo aqui que o pai e a mãe sempre está certo. Em alguns momentos, nós sabemos que eles não estão. Mas eu posso, com delicadeza, tentar colocar a minha questão. E se eu vejo que a minha questão, mesmo com delicadeza, meu pai ou minha mãe não me aceita, eu fico com a minha opinião para mim e continuo amando eles da mesma forma. Porque o dia que for o despertar deles, eles também vão tirar o véu dos olhos, né? Eu falo pai, falo mãe, mas às vezes é filho, às vezes somos nós, né? Que às vezes a gente não está enxergando. Ali está um mundo de informação na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Essa questão foi o Santo Agostinho que respondeu, né, no Livro dos Espíritos, e eu vou finalizar. Ele coloca para a gente o quê? Que a cada dia que nós façamos uma avaliação do que foi o meu dia, o que eu fiz de bom e o que eu fiz de não tão bom. Porque o que eu não fiz de bom, eu posso mudar e eu posso modificar amanhã. Isso é um exercício, é uma prática que a cada dia nós vamos aí evoluindo para nós nos conhecermos. Eu só falo uma coisa, gente. Experiência própria. Não é fácil nos conhecermos, mas a cada dia a gente dá um passo aí em rumo à nossa evolução. O final do texto, Santo Agostinho fecha: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas.
respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Então, eu finalizo essa palestra de hoje, convidando a todos vocês que façam aí uma reflexão sobre essas palavras e que a gente avalie se no nosso dia a dia nós estamos mais fazendo coisas para o lado do bem ou coisas para o lado não tão bom, tanto para nós, primeiramente, depois para as pessoas que estão mais próximas de nós, que são as pessoas em nosso lar. Eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus e aos amigos espirituais por esta noite, e que nós possamos continuar em nossa jornada. Eu peço a todos que aguardem em seus assentos, que os nossos irmãos irão organizar a sequência para tomarmos o passe. Gratidão.